Presidente, os demais vereadores e vereadoras, gostaria de agradecer aqui a presença do Edgar Mendoai com a esposa, que de minha parte seria hoje de suma importância para o nosso município se aceitasse um convite a ser o nosso secretário de Turismo, pelo grande conhecimento que tem a nível municipal, nacional e internacional. Tá? Isso fica a minha parte aí. E os demais aí é o Omar da Rádio, Marquinhos, José Carlos, Prima, os assessores aí e a todos que estão aí presentes nessa noite, agradecer a presença. Pessoal, meu uso da tribuna aqui essa noite seria em agradecimento ao prefeito e ao nosso vice Paulinho, pelo decreto que baixaram aí essa semana, o decreto 17.729/2013, que cobra de todas as vans no que passam ali no nosso morro, que cobra a taxa de vigilância sanitária, devido à sacanagem que existe dentro do nosso município aí, de vanzeiros de Porto Belo, com alguns de mau caráter aqui de Bombinhas, fazem um transbordo de pessoas ali em Porto Belo e com isso o município não arrecada e uma vez que não arrecada não se faz nada. E também vendo isso, e o nosso pessoal aqui de Bombinhas, se o pessoal vem no estacionamento, o pessoal arrecada, o povo ganha dinheiro, é sempre a minha filosofia é a seguinte: povo rico, cidade rica, povo pobre, cidade pobre. Isso aí é fato, pessoal. Então fica aqui um agradecimento imenso meu e de todos os vanzeiros de caráter. Não os de mau caráter, tenho certeza que não vão agradecer não. Os vanzeiros de caráter, que realmente estão aí querendo o melhor para a nossa cidade. Gostaria de pedir a nossa prefeita municipal, junto com o secretário de esportes, que aqui foi vereador, que eles fizessem o campeonato de futebol de areia num lugar digno, que os nossos atletas realmente pudessem praticar o esporte deles de uma maneira digna, porque é o seguinte: poxa, belas praias como a gente tem, praias magníficas que gente vem de outro lado do mundo, e nós aqui criar um campo no meio do mar, com belas praias, areias magníficas como nós temos aí. E então eu peço assim a prefeita, o secretário Marcos Perrons, que veja aí, a presidente, se puder nos fortalecer, ajudar com os demais vereadores, que esse campeonato de futebol de praia seja às margens da Rio Passavinha, ali de Zimbros, um lugar que carece também, que usufrua um pouco, que aconteça alguma coisa naquela região, porque Zimbros, Morrinhos, Campo Grande, Mariscal, de alguma forma, lá no Caminho Fernando de la Torre ainda existe um pouquinho do turismo. Vamos lá, pessoal, vamos levar um pouco de atrativo para a nossa região, de alguma forma que aconteça. Peço encarecidamente a vocês que me ajudem nisso daí, que aconteça. Eu ainda gostaria que fosse em todos os bairros, Campo Grande tem espaço para isso, Zimbros, Bombas, mas que se fosse possível ainda pelo menos olhar com carinho para que acontecesse esse futebol de areia, esse campeonato, fosse ali pelo menos às margens do Rio Passavinha, porque fazer ali no meio do mato, onde o cachorro faz xixi, perdão da palavra, outras coisas mais. O nosso pessoal jogar um futebol ali para pegar e cobra no pé e outras coisas mais que eu nem vou falar para vocês, que é ridículo. Tanta cidade por aí que é uma praia como a nossa para fazer um campeonato de futebol de praia, fazer no meio do mato, num troço criado, eu não acredito. Eu imagino que nós, os vereadores e essa atual administração, não vai nos envergonhar diante dessa situação. As informações vai ser lá no local, já está sendo providenciada as traves, o transporte e a construção da quadra lá, e vai ser lá no passar 20 hoje, o secretário passou essa informação. Ótimo, obrigado, Orlando, e pela minha também esse conhecimento. É um desabafo meu, mas é a seguinte
coloquei essa ideia, né? A princípio o secretário de esportes não tinha, falou que até então iria ser ali, eu fiquei com uma indignação imensa, não só eu, como todos os atletas do município. Então, mais boa informação e obrigado. Não podemos esquecer da situação da água, a colocação da nossa vereadora Lutz, que nos trouxe aí na sessão anterior, e eu também não vou deixar aqui passar em branco. Hoje ainda, uma semana atrás aí, eu acredito que talvez até ainda esteja acontecendo, falta de água no nosso município, pessoal. Isso é uma vergonha. Falta de água na nossa cidade. Tem água na Jatã. Em alguns lugares aí, a pessoa ainda questionando. Isso é uma vergonha. Se projetou essa cidade, uma emancipação há 21 anos atrás, emanciparam no papel, criaram 9 vagas de vereadores, uma cadeira para prefeito e uma cadeira para vice e demais cabides de emprego, e esqueceram de projetar essa cidade. Criaram sim lugares de emprego, esqueceram de projetar essa cidade para atender a demanda. Que é isso? Estamos ainda dependentes de Porto Belo. Isso é uma vergonha. 21 anos se passou, pessoal. 21 anos não é um dia, não é 2, é 21 anos. Sabe o que é isso? Continuamos ainda dependentes de Porto Belo para poder chegar água na nossa cidade, com tantos mananciais que temos na nossa região. Se nós captássemos a própria água nossa e nós criássemos nosso próprio reservatório, eu duvido que esse município estaria passando por essa vergonha. Fica aqui, mais uma vez a lembrança minha aqui, e que os vereadores, nós incansadamente, nós vamos cobrar dessa empresa Casan, que veio aqui, está aqui mais um documentário, pessoal, que a Casan, consórcio catarinense foi contratado pela Casan para a revisão, de atualização de todos os projetos, programas, junto da cooperação japonesa. Mais uma vez balela, mais uma vez 4 anos vai se passar se a nossa prefeita não se atentar, mais uma vez vai se passar 4 anos e vão nos iludir com essa palhaçada. Eu, incansadamente, presidente, com nossos vereadores, eu acredito que nós não vamos deixar isso acontecer. Se isso daí, se nós não tomarmos uma atitude de imediata, até meados desse ano, eles vão nos iludir, nós vamos entrar mais uma temporada. É isso que sempre tem acontecido e eu acredito que nós não vamos deixar acontecer. A gente já se esclareceu, já levou a comunidade, todo o trabalho da Câmara nesse período de recesso que a gente fez. Depende de nós vereadores, cada um de nós. Depende da boa vontade da nossa prefeita, do seu vice, seu Paulinho também, da administração pública e dos vereadores, deixar de uma vez por toda a Casan. Me desculpem quem achar que esteja errada, não estou falando dos servidores que aqui executam o seu trabalho, eu estou falando do presidente da Casan, eu estou falando da companhia Casan, que mais uma vez, agora, cada vez que os vereadores mexeram, foram lá, historiaram, denunciaram, eles vêm aqui novamente falar do recurso da JAI. Uma reunião que eu estive junto com o presidente da Casan, que disse que é 17 milhões e meio, que em julho deste ano estaria ouvindo o edital. Eu só acredito vendo. Eu só acredito, não é nem edital, nem a abertura do edital de licitação. A máquina trabalhando, fazendo esse serviço de saneamento dentro do nosso município. E vou lhe dizer mais. Chegou a esta casa o relatório da Ares, precisamente uns 15 dias atrás, da agência reguladora, onde ela narra precisando todo o serviço de acompanhamento e fiscalização realizada junto à Casan e Conasa, na estação de tratamento de esgoto ali, onde a gente visitou muitas vezes as margens da BR, e está uma vergonha, não tem investimento nenhum. Aí a Casan envia um ofício para essa casa, em meu nome, dizendo que investiu no ano de 2012 R$1.900.000. Sabe onde é que está R$1.800.000? R$1.800.000 está numa implantação de 9 quilômetros de adutora que eles realizaram em Porto Belo para reforço de abastecimento de bombinhas, 70 metros de tubo para a travessia, R$1.800.000. Essa obra, segundo o relatório da Casan dos Pássaros, foi entregue no dia 18 de julho de 2012. A empresa que ganhou a licitação entregou essa obra para a Casan no dia 18 de julho. E o que é que nós vimos de benefício com essa obra de 1 milhão e pouco? Foi que o município de Bombinhas ganhou com isso. Enganação. Eles mandam para nós o relatório
relatório dizendo de R$1.900.000. E sabe quanto é que a Casan arrecadou em 2012? A Casan arrecadou em 2012, no município de Bombinhas, 8 milhões. E diz que investiu 1.800.000. Dentro de Bombinhas, dentro do município de Bombinhas, ela pintou algumas estações, fez pintura, mais revitalização de melhorias, 70, 90 mil reais aqui dentro da nossa estação. Isso é uma vergonha para nós. E depende de nós, senhor vereador, o senhor Laurinho, o senhor Alati, o senhor Cedinho Alain, o vereador Hernani, o vereador Maurinho, Miriam Lourdes. Só para mim, vereador. Depende de nós essa situação continuar. Não adianta a gente vir para cá com o pessoal de empresa que vai fazer a jaica, que vai contratar e vai atender 8.600 ligações, 3 mil pessoas vão ser atendidas. Isso aí já estamos ouvindo há anos. Era esse meu comentário. Querendo lembrar que esse investimento que eles fizeram de quase 2 milhões de reais, não se passou uma gota d'água dentro desse ano. E não sabemos nem quando vão passar. Porque não atravessou a BR-101 e, portanto, só ficou o cano enterrado para nossa necessidade. Obrigado, presidente. Eu falava aqui na minha casa, desde dezembro, não entra uma gota de água na minha caixa. Eu tenho um poço, eu estou virando 24 horas o poço. Eu paguei R$250 só de energia esse ano por causa da água. E ainda vem a conta da água para pagar. É isso aí, pessoal, né? Aí a gente vê a indignação do povo. Eu gostaria que todo o povo de Bombinhas, eu gostaria de ver essas cadeiras cheias, sabe? Cheia, era para estar cheia aqui esse auditório. Era para estar cheia porque nós temos que aproximar o povo de nós. E não aconteceu o que vinha acontecendo, o povo saindo daqui e não tendo atenção devida. Sabe? Nós precisamos que o povo venha até nós. E já, pessoal, que emancipamos há 21 anos atrás essa cidade, né? Do papel. Estamos hoje aqui, então fazendo a nossa parte, assumimos esse compromisso com essa cidade, já que não tomaram a atitude devida. Somos nós aqui 9, presidente, que eu peço a atenção de todos os vereadores, que a gente não deixa passar despercebido, a gente realmente projeta essa cidade, porque eu digo que igual todo mundo faz. Eu quero ver quem faz o diferencial. Igual está cheio por aí. Então, presidenta, peço a todos os demais vereadores que nós não passem aqui por acaso, que nós temos que passar aqui para fazer o diferencial. Já que emanciparam no papel essa cidade, nós vamos projetar ela. Vamos fazer realmente uma cidade decente, tanto aos turistas que aqui vêm e nós que aqui moramos e nós temos nossas famílias. Uma parte, por favor. Por isso que é importante que a gente exija que seja feito agora durante a festividade do município. Desde janeiro, que estava combinado que a audiência pública para tratar do assunto da água seria em março. Então, a gente tem que exigir que seja feito agora. E depende da prefeita, depende de nós, vereadores, mas depende da ajuda de toda a comunidade. A gente vai precisar muito de vocês. Vocês que vão ser a força nesse processo. E parabenizar aqui, a todos os vereadores, que eu não tenho porquê aqui, acho que nada cedo para ninguém, porque todos conhecem o Celino. Então eu queria parabenizar a todos. Sou sincero a vocês, estou surpreso. Aqui nessa casa, pessoal, estou surpreso, sinceramente, com a união desse pessoal. Tá? Vocês podem ter certeza que esses vereadores que aqui estão, eles no recesso, como já foi lembrado aqui, ninguém teve recesso, coisa nenhuma, de alguma forma, um foi na escola, outro foi na estação de água, outros foram lá na costeira, eu de alguma forma ausente em algumas situações, mas outros também presentes. Só quero parabenizar a todos que incansadamente fizeram presente. Parabenizar a todos os 8 vereadores aqui, não sei se eu mereço os parabéns aí, mas parabenizar a todos. Que aqui nesse grupo está sendo defendido a bandeira Partido Bombinhas e não estão defendendo o sigla partidário. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador.